Nosso tema hoje são os doshas. Eu quero começar com o livro do Dr. Frawley, que se chama NET, Os Segredos Terapêuticos do Yoga e do Ayurveda. E o material escrito que eu mandei para vocês e também o material que eu utilizo nas aulas do curso de Fundamentos de Ayurveda é baseado nesse livro pela sua simplicidade. E o Dr. Frawley faz uma introdução muito interessante quando ele começa a falar da introdução ao Ayurveda, que ele mostra como Yoga e Ayurveda são ciências ligadas. Então hoje eu vou me permitir fazer uma aula um pouco mais longa para que a gente possa realmente trazer a compreensão da importância desses aspectos no nosso dia a dia. E como tudo isso está presente no nosso dia a dia de formas bastante sutis, como o clima, né, que amanheceu hoje, aquilo que eu vou comer no desjejum, o tipo de roupa que eu vou vestir e muitas vezes até as atividades ou poderia dizer a maneira como eu vou me comportar ao longo do dia. Hoje é um dia de outono, a gente já está aqui na região sul de outono para inverno e, por exemplo, né, para vocês, eu me permito descansar um pouco mais, tendo em vista que o outono é uma estação de recolhimento e que o dosha vata precisa, né, vata que é a energia do outono, ele precisa então desse recolhimento, desse descanso para se manter equilibrado. E eu também percebo ao levantar pela manhã, essa semana que ficou um pouco mais úmido, que a energia kapha vai aumentando. Então a necessidade de fazer as coisas devagar, a necessidade de seguir no meu próprio ritmo, né? Ela se apresenta naturalmente e é importante não só compreender que isso é um reflexo da estação e do clima que nos influencia, como isso tudo é importante para que a gente se permita fazer aquilo que o corpo está sentindo. É claro que ao preparar o desjejum, café da manhã e tudo mais, eu vou levar isso em conta, né? Eu vou levar isso em consideração. Então, eu sei que esse é um assunto que a gente fala muito, eu falo muito a respeito disso, né? Mas os dias não são todos iguais. Eu acho importante repetir e frisar isso. O que eu vou comer de desjejum hoje vai ser pautado nessa necessidade que se apresentou do dia e não num cardápio fixo. E é por isso que nós estamos aqui num grupo de mentoria, buscando aprofundar conhecimentos. Então a gente vai caminhar com os livros e ao mesmo tempo trazer esse conhecimento para mais perto de nós para a prática. Se não fizermos isso, esse conhecimento ele acaba ficando, né, ali na estante e ele vai ser um conhecimento vazio e sem nenhum valor. Bom, vou seguir com a introdução do capítulo 3, as palavras do Dr. Frawley agora. A Ayurveda é a ciência irmã do Yoga para a cura do corpo e da mente. O yoga tradicional emprega a terminologia e o método do Ayurveda no diagnóstico e tratamento das doenças físicas e mentais. Sua concepção do funcionamento de nossa fisiologia e psicologia é ayurvédica. Do mesmo modo, o Ayurveda adota uma perspectiva yogi da cura do corpo e da mente, baseando-se na mesma filosofia de trabalhar com a natureza e na metodologia de promover o equilíbrio interno e externo. O Ayurveda emprega também métodos yogis, como o pranayama e a meditação, para o rejuvenescimento do corpo e da mente. É preciso, portanto, sempre considerar os dois sistemas conjuntamente, em especial para fins terapêuticos. Então, Yoga e Ayurveda são ciências que vão trabalhar corpo e mente como duas coisas muito interligadas, embora diferentes. Eu vou dar o exemplo da roupa que eu estou agora, né? A roupa que eu estou, ela se molda completamente ao meu corpo. Ela não é a minha pele, mas quando eu movimento o braço, eu movimento todo o conjunto, ossos, músculos, pele, roupa, né? Então, embora sejam coisas distintas, no dia a dia, no movimento, elas não estão separadas, onde uma coisa vai, a outra vai. E aí é claro que uma influencia a outra. Se eu puxar, por exemplo, aqui pela manga da blusa, em algum momento eu vou levantar o meu braço. Embora a força que vem de dentro, ela é muito maior, a força externa também, em algum momento, vai fazer algum movimento, né? Então, é assim que os sistemas físico e sutil
porque a mente é um sistema sutil, eles interagem em nós, eles estão separados, eles têm classificações e às vezes até procedimentos terapêuticos distintos, mas um influencia o outro de tal forma que nós precisamos tratar e olhar como um conjunto. E aí o Dr. Frawley vai falar aqui, né, desses doshas como forças fundamentais. Elas são forças da natureza. Então, ele diz aqui que o modo mais simples de explicar os doshas é pelos 5 elementos, né? E por isso a gente vai dizendo, esse dosha é feito disso e daquilo, esse dosha é feito, né? Vata é ar e éter, Pitta é fogo e água, e Kapha é terra e água. Pelas características dos elementos, nós conseguimos compreender profundamente o que está desequilibrado e que muitas vezes vai além do dosha. Terapeuticamente se usa bastante o equilíbrio dos elementos, até muito mais do que o dos doshas. E aí tem uma coisa interessante desse livro que eu quero trazer, que é o significado que ele coloca aqui. Vata, que significa literalmente vento, consiste dos elementos ar e éter. Pitta, que significa aquilo que cozinha, consiste dos elementos fogo e água. E Kapha, que significa aquilo que mantém a integridade, consiste dos elementos água e terra. E aí em todos nós, né, e na natureza, essas forças e energias estão presentes. Então Vata dosha é o ar ou energia vital em circulação, ou contida nos canais, articulações e cavidades do corpo. É importante observar que em todos nós o Vata dosha vai estar regendo alguns sistemas e vai estar acumulado em alguns lugares. Então, quando a gente faz um aquecimento, por exemplo, no yoga, que eu movimento os dedos, né, pela quantidade de articulações que tenho aqui, e vou movimentando a energia que tem nas minhas articulações, eu vou trazendo esse Vata dosha para o lugar. É uma coisa simples, como alguns movimentos de aquecimento pela manhã, faz isso e faz parte das nossas rotinas diárias. Pitta dosha é o aspecto fogo ou calor do sangue, bile, enzimas e líquidos oleosos do corpo. Então, toda a água que ela é oleosa e também a água que é ácida, né? Ela tem relação com Pitta, porque a água é o elemento que está presente tanto no Pitta quanto no Kapha. E a atenção especial aqui é para as enzimas digestivas. A nossa digestão, ela está especialmente ligada ao dosha Pitta. Então, quando a gente precisa melhorar a digestão, a gente precisa promover o dosha Pitta em nós. Kapha dosha é a água ou fluidos vitais contidos nos revestimentos da pele, membranas mucosas, órgãos e músculos que constituem o elemento terra do corpo. Então, fazer, né, o exercício, a atividade física, especialmente a musculação, quando eu vou dando essa firmeza, quando eu vou dando essa coesão, eu vou promovendo um dosha que traz estabilidade, que traz segurança, né? E aí a gente vê, por exemplo, a aplicação da atividade física na terceira idade, né, o quanto isso vai nos proporcionando essa coesão, tá? Além disso, Kapha nos fluidos vitais, a lubrificação de todo o nosso corpo, né? Se a pele tá seca, as mucosas, a saliva, os líquidos que vão dar para o corpo essa sensação emoliente de deslizamento, de suavidade. Suavidade é uma palavra muito ligada a Kapha. E aí ele vai seguir aqui falando, né, de como são esses tipos, que é o que tá lá nos slides para vocês, então eu não vou repetir, eu quero pular para um lugar importante, que é um outro livro do Dr. Frawley, Uma Visão Ayurvédica da Mente, e a gente vai seguir nessa aula principalmente com ele, olhando ainda num primeiro passo para o que são doshas, para depois a gente entender cada um deles e para depois a gente entender o que é o nosso grande objetivo desse tema, que é como eles sublimam em todos nós, em prana, tejas e ojas. Então, no final, né, desse ciclo de aulas, eu vou falar de prana, tejas e ojas. Mas é importante a gente compreender profundamente o sistema dos doshas agora, e para aprofundar, a gente precisa sair um pouco dessa visão de eu sou o Vata, Pitta ou Kapha. Tá? Embora a gente tenha uma proposta de passar pelos questionários e o autoconhecimento é importante, nesse momento a gente precisa entender esses doshas como forças
que além de reger a natureza ao nosso redor, vão reger os sistemas dentro do nosso corpo, né? Então, o que os doshas fazem em nós? E eu vou permitir aqui ler o capítulo inteiro, é o capítulo 2, fala dos tipos ayurvédicos constitutivos, os humores biológicos de Vata, Pitta e Kapha. Se olharmos para as diversas pessoas no mundo à nossa volta, observaremos que não somos apenas semelhantes. A pessoa comum, ou a que pode servir de modelo, é uma abstração estatística, sem existência real. É muito importante isso, e eu uso muito o termo, né, capa de revista, para que a gente entenda que as pessoas que estão na mídia, os nossos próprios rostos hoje, né, com filtro em redes sociais, elas não correspondem à nossa realidade. E a nossa realidade fala muito dos nossos doshas. Cada um de nós se distingue de muitas maneiras, tanto física como mentalmente. Cada pessoa apresenta uma constituição única, diversa de qualquer outra pessoa. Essa individualidade é a grande base do Ayurveda. A forma e o tamanho do corpo, o temperamento e o caráter das pessoas apresentam grandes variações, que devem afetar-nos a saúde e a felicidade. Precisamos compreender a nossa natureza para ter felicidade e bem-estar na vida. Esse é o principal objetivo do nosso estudo, né? Do nosso grupo de mentoria e também dentro dos atendimentos terapêuticos. É encontrar essa felicidade a partir de si mesmo, descobrindo o que te equilibra, o que te faz bem. E esse é um ponto de referência único, porque esse é um ponto de referência interno. Por isso é tão importante o autoconhecimento, porque nenhum terapeuta vai conseguir te levar aonde você mesmo consegue chegar. Mas como professora e como terapeuta, eu consigo apontar um caminho, eu consigo oferecer o conhecimento, né? Mas é como apresentar uma estrada que o próprio indivíduo precisa trilhar. E claro, nós podemos trilhar essa estrada juntos, tirando dúvidas, conversando. Mas é importantíssimo que você compreenda o quanto essa caminhada é sua e que cada vez mais você se aproprie dessa caminhada, de se perceber como um ser único. Isso é ao contrário de tentar se encaixar. Isso é como escrever o livro da sua própria vida. Isso é como construir um mapa terapêutico dos seus próprios doshas, entendendo como eles se expressam em cada um de nós e em você. De modo semelhante, devemos compreender a natureza dos outros, que pode ser diferente da nossa, para uma interação social harmoniosa. A alimentação adequada a uma pessoa talvez não seja boa para outra. Alguém pode usar muito condimento na comida, por exemplo, enquanto outra pessoa talvez não os tolere. De modo parecido, as condições psicológicas favoráveis para uma pessoa podem não ser convenientes a uma outra. A competição pode estimular alguém a realizações maiores, mas intimidar a outros e fazê-los fracassar. Brilhante esse exemplo, né? Sem compreender nossa constituição particular, nossa saúde se enfraquece e adoecemos. Nenhum tipo de medicina pode lidar adequadamente com todas as nossas variações individuais. Só um sistema capaz de discernir nossos tipos constitutivos tem essa capacidade. O Ayurveda apresenta essa ciência desenvolvida dos tipos individuais como sua sabedoria fundamental. Uma das grandes belezas do Ayurveda é que ele nos ajuda a entender claramente nossas diferenças individuais, nossas capacidades especiais e nossas idiosincrasias. De novo, né? Somos únicos. E aí ele vai falar dos modelos constitutivos, né? E que eles não ocorrem por acaso. E reforça uma frase aqui que eu achei muito interessante. Conquanto apresentem variações, ocorrem em grupos bem definidos, como um reflexo das grandes forças da natureza. Então, quando a gente está falando de Vata, Pitta e Kapha, nós estamos falando de grandes grupos, né? E dentro desses 3 grandes grupos, nós vamos encaixar as coisas sem esquecer que cada um de nós é único. E aí é que ele vai falar dos 3 doshas principais e ele vai falar de sentir Vata, Pitta e Kapha, né, para depois falar dos tipos
constitutivos. Então, mais uma vez, né, diferenciar o que são as funções de Vata, Pitta e Kapha no corpo de todos nós, o que cada um deles regula e o que são as nossas constituições individuais. Eu vou seguir com essa leitura e outros comentários. No próximo vídeo a gente vai começar então a falar do Dosha Vata.